Nós temos estudado durante esses dias sobre esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15, que o Senhor fala assim: há um condicionante para que se absorva a bênção do Senhor. O condicionante são ações do homem para que esse homem esteja propício a receber a bênção de Deus. Não é negociação com Deus. É que o homem esteja preparado para receber essa bênção do Senhor. Diz assim a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus pecados, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Essa figura, quando fala desse lugar, é a mesma figura da igreja, como nós temos dito. A oração da igreja é a oração dos membros que concordam e fazem parte de um mesmo corpo. Então eles concordam. Quando dois de vós concordarem a respeito de alguma coisa aqui na terra, será feito no céu. Isso é no âmbito da igreja, não apenas duas pessoas que se encontram na rua e têm ideias diferentes, pensamentos diferentes. É no âmbito da igreja de Cristo. Não igreja local, não igreja instituição religiosa, mas igreja, manifestação do Senhor através do corpo de Cristo. Então ele colocou o primeiro ponto, humilhar, nós olhamos uma quarta-feira, orar e buscar a minha face, lembrando que o buscar a minha face é buscar estar de acordo com o Senhor, estar na presença do Senhor, estar consciente do fato do Senhor estar em todo momento com a pessoa. É o temor de Deus no coração. Essa visão mais ampla do que é a palavra de Deus, do que a palavra de Deus nos diz. Ou seja, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É nessa consciência que nós somos libertos de todas as ações do inimigo. O inimigo não tem qualquer chance com aquele que busca a face do Senhor. Não tem qualquer chance porque ele está diante do Senhor continuamente. Então ele está debaixo desse cuidado e não há espaço, ele não tem como dar lugar ao inimigo. E por último diz assim: e converter dos seus maus caminhos. Há caminho bom e há caminho mau. Mas não é dado ao homem ter um caminho do homem bom e um caminho do homem mau. O que a palavra de Deus nos mostra é que nós nascemos num mundo que jaz no maligno, um mundo que jaz em trevas. As trevas se levantam e as trevas orientam toda a ação do mundo. Então o mundo está em trevas. Todas as alternativas do mundo são alternativas de trevas, embora pareçam alternativas viáveis. Quando nós olhamos as coisas que acontecem no mundo e achamos que algumas coisas são muito boas para nós, Deus nos conserva nesse mundo e faz com que coisas desse mundo nos beneficiem, mas nunca as alternativas do mundo. E quando nós pensamos em caminho, nós estamos pensando em direção que nós tomamos diante das coisas que estão colocadas para nós. Então você tem caminho bom e caminho ruim. Caminho bom é caminho de Deus. Caminho bom é caminho de acerto direto. E caminho mau é caminho que tem erro contínuo. Não é mais ou menos errado. Sempre que nós pensamos em caminho, essa decisão que nós temos, estamos olhando para o homem. Que decisão ele tomar? Há coisas que parecem coisas de Deus e que não são coisas de Deus. Há coisas que parecem para nós como sendo de acerto e são coisas ruins. Há caminhos que ao homem parece direito, mas os seus fins são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12, que diz assim:
Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Tudo aquilo que é colocado na mente do homem como uma alternativa humana, uma secularização, um mundanismo, nós temos que desconfiar dele. Tudo o que vem das trevas não beneficia o filho da luz. Nós temos o mundo que luta contra nós porque o mundo jaz no maligno. E as trevas se levantam contra os filhos de Deus exatamente porque quem não gosta dos filhos de Deus é aquele que não tem poder sobre a sua alma, Satanás. Ele tenta criar todos os empecilhos. Então não podemos esperar que qualquer coisa que venha das trevas, é um bom sinal para nós, possa ser benefício para nós. Embora Deus faça com que os ímpios trabalhem a favor dos santos. Por exemplo, a herança do ímpio vem para o santo. Mas isso não significa que o conselho do ímpio seja viável para o santo. As coisas que Deus tira e põe para os santos são coisas da operação de Deus. Mas aquilo que o homem considera do ímpio para ele, não deve ser considerado. Bem-aventurado o varão, ele falava no Salmo 1 que tem 3 coisas. Que não anda. Vamos pegar lá, abre a sua Bíblia. Salmo 1. Logo, bem-aventurado o varão ou o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Para quê? Fala, então ele tem que estar fora do mundo. Todas essas coisas, fala, olha, ele não segue conselho de ímpio, ele não se assenta na roda dos escarnecedores e não anda no caminho dos pecadores, dos ímpios. A palavra de Deus diz, como o Senhor orou, fala assim, Pai, não os tires do mundo. Eles estão inseridos no mundo, mas os livres da ação do mundo. Essa é a diferença que nós temos que ver. A ação do mundo propõe caminhos que ao homem parece direito, mas o fim desses caminhos é morte. Morte está falando separação. Nós estamos pensando sempre morte, a destruição do físico. Mas a morte é separação de Deus. Tem alternativas que nós tomamos e parecem coisas corretas para nós que nos afastam de Deus. E tudo aquilo que nos afasta de Deus deve ser rejeitado. Outro dia eu vi uma pessoa pregando, eu achei interessante a maneira que ele falou. E falou corretamente. Ele dizendo o seguinte, ele falou que havia, ele fez romanceou uma história, dizendo, houve uma reunião do diabo e seus demônios e anjos decaídos. E ele falou, o que vamos fazer para o homem? O que precisa do homem? O que precisa nós fazermos para os crentes? Ele diz, vamos encher os crentes de atividade. De tal maneira que eles tenham tantas atividades que eles não possam ter comunhão com Deus. Porque não tendo comunhão com Deus, nós podemos agir mais livremente. Ele começou a mensagem muito feliz nesse aspecto, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que a nossa comunhão não seja permanente de tal maneira que não percebamos aquilo que Deus está fazendo. Na comunhão com o Senhor, o nosso coração está cheio da manifestação do Senhor. E nós sabemos o que vem das trevas e o que vem da luz. Quando estamos afastados da comunhão com o Senhor, nós somos presas fáceis. O Senhor falou assim, estai em mim e eu em vós. Essa relação de grude é imprescindível para a vida cristã. Por isso que a palavra de Deus diz assim, nesse texto, fala assim, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, sair da soberba de achar que é suficiente. Qual a segunda? Saiu da soberba, eu entro na dependência. Orar e buscar a minha face. E nessa sequência aqui ele já coloca agora, e se converter daquilo que é a sua alternativa. A sua alternativa é caminhos, eu decido. Eu vou decidir exatamente o que eu vou fazer. E a palavra de Deus fala assim, busca a face do Senhor para saber sempre qual é o caminho de Deus. Qual é aquilo
que Deus quer para o homem. O salmista, lá em 1 Samuel, falando sobre ele, capítulo 18, verso 14, a palavra de Deus falando de Davi diz assim: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. O que é andar com prudência? Não é a prudência nossa, não. É a prudência de ficar debaixo da vontade de Deus. Eu tenho perguntado às pessoas, para que as pessoas analisem e avaliem isso, para que não fique no aspecto religioso. Quanto por cento Deus é colocado nas suas decisões? Em todas as decisões que você tomou, marque lá quantas você colocou para o Senhor. Falou, Senhor, é isso? Uma das coisas que mais me impressionou quando eu estudei a primeira vez o livro de Neemias foi a oração rápida de Neemias. Que o rei perguntou, o que você quer que eu te faça? Ele, em vez de sair embolando logo uma quantidade de palavras, ele falou, viu a oportunidade e falou, Senhor, o que eu falo? Como é que eu vou fazer aqui? Ele consultou o Senhor, porque do Senhor vem a sabedoria. Do Senhor vem o falar correto. Do Senhor vem não perder tempo em coisas inúteis. Do Senhor vem não perder as oportunidades. O salmista, ele se conduzia com prudência, dizendo, ele colocava diante do Senhor todas as coisas. E pedia ao Senhor. Quando ele não colocou debaixo do Senhor, ele caiu em erro. Observa que o erro, o pecado de Davi aconteceu exatamente no momento em que ele deixou de cumprir a vontade de Deus. O exército estava lutando, ele tinha que ir como rei. Mas ele ficou em casa, ele acordou tarde, foi para o terraço com preguiça, e o povo está lá na luta. Observou a mulher do outro tomando banho, achou bonita, foi bom para os olhos, deixou os olhos dele serem tomados por concupiscência. Daí levou o erro, levou ao crime, levou uma série de outras coisas, porque a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Você não leva um tombo, o Filho de Deus não leva um tombo. Ele leva uma série de tombos. Quando ele leva o primeiro tropeção, ele cai em sequência. Exatamente porque o inimigo procura colocá-lo numa situação em que ele caia muito. Para que ele se machuque muito, porque não tendo ele poder sobre a alma, ele quer ferir essa pessoa de todas as maneiras. Ferir essa pessoa até fisicamente, mas principalmente moralmente. Eu estava conversando com uma pessoa, falei, olha, você como filho de Deus, se você se irritar na rua, não dá um soco não, porque o seu soco vira de uma potência enorme. Você é capaz de dar um soco, a pessoa bate com a cabeça no meio-fio, fratura o crânio. Você nunca faria isso, mas o inimigo faz essa questão. Faz questão de te desmoralizar. Por isso que a gente tem que estar prudentemente andando diante do Senhor, considerando o Senhor em todas essas alternativas. No Salmo 17, verso 5, nós vamos ver quantas vezes, em alguns salmos, o Davi pedia, Senhor, eu quero ficar não no meu caminho, mas no teu caminho. Salmo 17, verso 5 diz assim, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem, para que eu não cometa nenhum erro. Dirige, Senhor, os meus passos na alternativa que o Senhor quer para mim, na saída que o Senhor quer para mim. Passando do Salmo 17 para o Salmo 18, verso 21, diz assim, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Salmo 25, verso 4. Ele diz assim ao Senhor, faze-me saber
os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. É a mesma coisa nós orarmos ao Senhor e falar, Senhor, como eu vou fazer? Como eu vou fazer? De Deus vem a resposta correta. Cuidado com aquilo que parece ser de Deus e aquilo que é de Deus. O que nós temos que ter certeza é aquilo que é de Deus. Não podemos esquecer que o diabo se transfigura como anjo de luz. Ele parece muitas vezes que é a solução. Eu uma vez ouvi de uma situação de dois profetas de igreja que eram brigados entre eles. Um de uma igreja, outro de outra. Mas eram inimigos, dizendo profetas de Deus. Aí um foi lá dizer para ele, foi falar com um, olha, eu estou com um negócio, um imóvel para vender, o que eu faço? Aí ele jogou lá, o venderás e serás bem-sucedido. Aí ele foi no outro. Outra oposição. Falou, não vendas porque serás amaldiçoado. Um sabia mais ou menos o que o outro tinha dito. Poderia ele achar, falar, bem, um desses está certo. Mas a palavra certa vem ao coração. É isso que nós temos que ver. A palavra certa vem ao coração. E o Senhor não deixa dúvida quanto às coisas dele. E as coisas do Senhor, como vêm fáceis à mão, elas também precisam ser certificadas diante do Senhor. Eu sempre falo à pessoa, se você tem alguma dúvida, não faz. Mas peça do Senhor um sinal. Se esse sinal não foi suficiente, considera que Deus é longânimo, pede outro. E se os dois não foram suficientes, pede o terceiro, que Deus nunca vai se aborrecer por nós estarmos pedindo para que Ele nos mostre qual é a sua vontade. Fala, Senhor, eu quero os teus caminhos, eu quero a tua solução. Eu não estou entendendo bem, eu não quero ficar errado nisso daí. Eu quero ficar certo, eu quero agir corretamente. Se lembra de um que falou assim, molha o novelo e não molha o chão. Molha o chão, mas não molha o novelo. Ele estava exagerando, estava desconfiando de Deus? Não, ele estava querendo saber exatamente o que Deus queria. E é preferível que nós façamos isso 10 vezes do que façamos uma coisa... Não, eu acho... Se está chovendo lá fora, e quando chove lá fora molha a rua, é que Deus quer. Porque eu estou com uma vontade enorme. Eu pegar as coisas que sejam inclinações do meu coração. A palavra de Deus fala assim, cuidado com aquilo que lhe parece de Deus. Cuidado com aquilo, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim desse caminho são os caminhos da morte. E o Senhor vai falando sobre conversão de caminho. Quando nós pensamos em conversão de caminho, nós olhamos o sentido físico, né, de direção e sentido, né? Direção, tanto pode ser para um sentido ou para outro, mas sentido é a conversão de outro sentido. Eu andava num sentido e converti para outro sentido. Essa é a ideia da conversão. É essa mudança que acontece no caminhar. E a palavra do Senhor fala assim, converter dos seus maus caminhos. Ele não está falando que alguns têm maus caminhos. A tendência do nosso coração é nos guiarmos pelos caminhos que nos apresentam. Os caminhos que nos apresentam vêm das trevas. Isso é que nós temos que olhar. Nós estamos no mundo. O mundo não é simpatizante do Filho de Deus. Nunca o Filho de Deus vai ser considerado no mundo o mais querido, o mais simpático. Exatamente porque o que há nele contrasta com o que há no mundo. O Senhor falou assim, olha, você observa bem que o mundo é inimigo. Que o mundo é inimigo. Não significa que você seja inimigo do mundo. O mundo é que é inimigo seu. O Filho de Deus vai ao mundo pregar o Evangelho. E ide por todo mundo pregar o Evangelho. Não é aquela questão do crente cheio de soberba, falando vocês são trevas, eu sou luz. E fica aquilo aí, a trevas igual. Porque uma das coisas que a luz faz é reconhecer que a luz que há nele não é dele. É a luz do Senhor.
Nós somos jogados ao mundo, mas o mundo não nos quer. O Senhor Jesus falou, olha, não amaram a mim, não vão amar vocês. Não fique perturbado com isso. Eu falo para as pessoas assim, olha, quando você vai pregar o Evangelho, você observa que todas as coisas contribuem para o seu bem. Você vai pregar o Evangelho, a pessoa te recebe maravilhosamente bem, você fica todo feliz. Aí você vai pregar o Evangelho, a pessoa fala, sai. Para com isso. Pode sair. E te enxota como um cachorro. Isso também é um excelente sinal. Significa que vocês dois não são os mesmos. Falei, ainda bem. Né? Ficou claro que é luz e trevas. As trevas rejeitam a luz. Então também é um bom sinal. Por isso que a palavra de Deus sempre mostra que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Um para mostrar a operação do poder de Deus e outro para mostrar aquilo que age em nós, que é a força de Deus. Mas quando fala conversão de caminho, conversão é um ato divino. É Deus quem faz a conversão no homem. Lá em Jeremias 31, verso 18, diz assim, Jeremias 31, 18. Bem ouvi que Efraim se queixava dizendo, castiga-me, e fui castigado como um novilho, ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. A conversão é um ato de Deus. Deus mostra ao nosso coração que aquilo que nós estamos agindo, a decisão que nós estamos tomando, não vem da parte dele. Mas há sempre uma tendência de nós acharmos. Uma das coisas que é mais difícil para o homem, e o Senhor fala claramente que ele quer, é obediência. E uma das coisas que o homem mais rejeita é obedecer. O Senhor ama mais a obediência do que qualquer outra coisa, do que sacrifício, do que qualquer outra coisa, porque a obediência é a base da operação de Deus. O Senhor fala, vai, vem, e não há dúvida. Agora, quando o Senhor fala, vai, ele vem, aí não serve para o trabalho. Sempre a palavra de Deus está falando nesse ato de obediência. Todas as parábolas em que o Senhor Jesus falou do reino, ele falou no ato de obediência. O homem deu um talento, deu tantos talentos para um, tantos talentos para outro, tantos talentos para outro. E falou, olha, você trabalha com isso daí. Uns pegaram 2 do que ele pegaram, dobraram. O outro não, o outro enterrou. O que houve nesse aí? Por que o outro que tinha a menor parte e que enterrou e devolveu aquele talento não foi abençoado? Porque nele estava a desobediência. O Senhor falou, olha, pega isso aí e multiplica. Quando o Senhor falou multiplica, é que dele deu a capacidade de multiplicar. Quando o Senhor propõe ao nosso coração que aquilo que está colocado diante de nós não é a alternativa correta, e Deus nos chama isso aí, fala, Senhor, obrigado, porque você me chamou isso aí. E não tenta mudar aquilo que Deus já fez. Deus já mostrou, Deus já tirou aquilo dali, e o inimigo às vezes quer colocar aquilo de novo na sua vida. Você tira aquilo dali, glorifica a Deus, fala, Senhor, muito obrigado. Porque esse fato o Senhor já me tirou. Mas o inimigo vem lá e fala, Senhor, ele está vindo com a mesma coisa de volta. Eu não vou aceitar isso não. Vem ele com a mesma coisa, vestido de outra maneira. Não podemos esquecer que o inimigo das nossas almas é astuto. Astuto significa sabe levar você na conversa. Ele levou Eva na conversa no meio de uma situação totalmente favorável. O convencimento que ele fez a Eva e fez a Adão não foi uma coisa simples, não. Eles estavam no paraíso. Eles estavam no jardim. Eles tinham a presença do Senhor ali. O convencimento dele foi muito forte. O convencimento da serpente, de Satanás incorporado naquela serpente, foi extremamente forte. Que levou o homem à consciência de que ele não tinha aquilo que ele tinha. Você já pensou nesse detalhe? Se eu chegar para uma pessoa e falar, Paulo, você está nu. Paulo falou, não senhor, estou de camisa azul, calça caque.
Não, senhor, você está nu. Ele pode achar o Jairo está louco. Mas se eu chegar a convencer que você está nu e você começar a se guardar ali, meu poder é muito grande. Satanás faz assim. Satanás, ele entra na vida da pessoa e mostra um quadro diferente da realidade que a pessoa está vivendo. A pessoa está vivendo em Cristo uma realidade. Você é filho de Deus, não te deixarei, não te desampararei. Tudo isso Deus já colocou no seu coração. Ele fala, você está sozinho. E você fala, estou mesmo. Mas e tudo aquilo que passou? É que na hora eu fiquei meio desatento. Ele é astuto, mas astuto mesmo. E ele faz a pessoa sair do propósito de Deus. Por isso a palavra de Deus fala assim, olha, considera quando eu te mostrar, em vez de regatear, fala, é isso mesmo, Senhor, obrigado. O Senhor já me mostrou, ficou claro. Daí até a função da igreja, que a igreja serve para, na profecia, exortar, edificar e consolar. Essa é a função da profecia no meio da igreja. O dom da profecia é exatamente esse. Não é exortar ou consolar ou edificar. É acontecer os três juntos para que a pessoa cresça no Senhor. Sempre uma profecia leva a pessoa para cima e não para baixo. Não é aquela história que eu já contei da pessoa dizendo lá, pegou a mulher orando lá em dificuldade, fazendo confissão, e fala, minha serva, te colocarei na cama. Terás uma enfermidade muito séria. E a mulher começou a baixar, né? E dessa enfermidade não levantarás, ela mais lá embaixo. E será por longo tempo. Ela falou, misericórdia. Eu falei, mole, minha serva. Então joga a coisa não abaixar. A profecia vem da parte de Deus para elevar, exortar, edificar. Edificar é construir. Você não constrói, você não está fazendo metrô, não. Você está construindo. É construir para cima e consolar. É alegria ao coração. Essa é a finalidade da profecia. É para levantar. Por isso que a palavra de Deus fala nesse conjunto da igreja. Mas a conversão do mau caminho é exatamente isso daí. Vem da parte de Deus a orientação para que saia daquilo. O Senhor falou, amém. Sai logo, não fica emperrando. Mas você pode querer saber qual é a alternativa que o Senhor vai à frente. Mas ele falou, sai dessa, você pula fora. Porque ele dá os sinais daquilo que é da parte dele e daquilo que não é da parte dele. E a palavra de Deus diz, nesse contexto da igreja, como o cristão pode ajudar a outra pessoa com a palavra da cruz, com a palavra do evangelho. Que as pessoas seguem mentiras. E nós temos a verdade. Lá em Tiago, capítulo 5, versos 19 e 20, diz assim, irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ele não está falando de crente perdendo salvação aqui não. Ele está falando, se alguém no meio de entre vós está ouvindo a verdade, mas não está andando no caminho da verdade, e ele se desvia pelos seus próprios caminhos, você como irmão pode falar a verdade da palavra para ele se converter do erro do seu caminho, porque ele diz que essa pessoa é um pecador. Pecador é aquele que tem a natureza decaída, salvará a alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. A nossa missão é levar as pessoas a encontrarem o caminho. O Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Lá no livro de Jonas, capítulo 3, os versos de 8 a 10, falando dessa conversão, Jonas, olha, tem gente procurando no Novo Testamento, hein? É no Velho. É perto de Obadias. Agora ficou claro, né? De Obadias aí ficou fácil. Jonas capítulo 3, versos 8 a 10. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Deus não... Essa ideia de arrependimento que a gente tem do homem não é o arrependimento de Deus. Deus falou o seguinte: se esse povo se converter, como ele falou, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu farei isso. Então ele disse aqui, se esse povo se converter, o povo falou, eu quero. O Senhor mostrou, falou, vocês estão no caminho errado, é verdade. Vocês podem ir para o caminho certo. Qual é o caminho certo? O caminho certo é esse daqui. O que você quer? Quero o caminho certo. Às vezes você está falando da palavra de Deus para uma pessoa, a pessoa está trilhando caminhos que vão levar à morte, você avisa, olha, o seu caminho é o caminho de morte. E a pessoa fala, não, mas aí tem um ponto de vista. Não há ponto de vista. A pessoa vai andando num caminho, tem lá um abismo, você fala, olha, cuidado ali naquela frente, que tem um buraco, você vai cair. E é buraco profundo, não tem volta não. Não, não sei. Pode ser um ponto de vista. Buraco é uma questão de... Ele pode começar a filosofar o que é o buraco, o que é o abismo. Aí ele cai. Aí o outro fala, é ali, então vou para cá. É isso que aconteceu com o povo. E é isso que o Senhor fala, alertou, pula fora. A palavra de Deus lhe mostrou que aquilo não é correto, que aquilo não é o certo, sai fora. Embora possa parecer que seja bom, mas o parecer não significa ser. Eu vi uma moça andando, falei, poxa, parece uma menininha, mas quando ela virou de frente para cá para olhar, eu falei, nossa, que passou assim toda rapidinha e tal. Aí eu olhei para cá e falei, não, enganou. Parecia, mas não era, tinha jeito, mas não era. É isso que a palavra de Deus diz, há caminhos que parecem ser direitos, mas o final dele é caminho da morte. Jeremias 23, 22. O Senhor fala assim, olha, se você estivesse no meu conselho, ou seja, debaixo da minha vontade, buscando a minha face, diz esse texto, mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. A palavra de Deus é esse instrutor que nós temos, é que nos mostra exatamente aquilo que o Senhor quer. Em Jeremias 25, verso 5, diz assim, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e aos vossos pais de século e século. Ainda em Jeremias, do 25, vamos passar para o capítulo 26, verso 3. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Em Provérbios diz assim, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu considero
aquilo que eu devo fazer, mas o Senhor é quem tem que dirigir meus passos. A palavra de Deus fala, se o povo considerar isso diante de Deus, ele se humilhar, sair da soberba. Fala, eu sou dependente. Segundo, orar ao Senhor. Estar em comunhão com o Senhor. Buscar a face do Senhor, saber aquilo que Deus quer. O temor do Senhor, a contínua presença do Senhor. E se converter dos seus maus caminhos. Aí o Senhor fala assim, agora as orações desse lugar estão abertas. O que eu posso dizer à igreja é exatamente isso. Aqui tem a fórmula. Quem seguir a fórmula vai bem. Quem quiser andar pelo achismo, não, eu entendo que é um pouco diferente, não alcança. O sucesso na vida cristã é estar intimamente ligado com o Senhor. Não há outro caminho, é estar em inteira comunhão. Por isso que a palavra de Deus fala assim, você quer ver se uma pessoa é de Deus? Olhe a vida dela. Porque ela tem vida e ela frutifica. Ah não, fulano é um homem de Deus, mas a boca dele é imunda. O que ele faz no mundo é terrível. Então não tem nada de Deus, porque uma das coisas que Deus vai mostrar claramente é que essa pessoa foi transformada pelo poder de Deus. Ela está debaixo do propósito de Deus em tudo. Essa é a razão do sucesso na vida cristã. Não existe sucesso na vida cristã a não ser dessa maneira. Você quer crescer, humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O que você quer? Eu quero o que Deus quer. Eu sempre conto a história daquela moça que eu conheci, que Deus usou na minha vida para a minha conversão. O que você vai fazer? O que você vai decidir? O que vai ser da sua vida? Eu não sei, Deus ainda vai me mostrar. E o que você está planejando? Eu não estou planejando nada, eu estou planejando fazer a vontade de Deus. Parece que a pessoa não tem personalidade. Essa pessoa tem. Tem personalidade, exatamente porque a personalidade dela é a personalidade do Criador. É o caráter do Criador. E isso nós somos bem-aventurados. Amém? Deus abençoe a cada um. Considere isso no seu coração para não ser mais um negócio para... foi bom, gostei e tal. Não é para gostar. É para aplicar. Aplicar. Fala, Senhor, essa é o meu alimento de hoje, obrigado. Me alimentei, comi, não faz mal. Vou dormir tranquilo porque estou debaixo da tua vontade. Vamos louvar o Senhor?